E nós continuamos com a nossa programação. O Eduardo Marino vai se manter aqui no palco, né, porque ele vai moderar o nosso próximo painel, cujo assunto é desenhando políticas em que o indivíduo vem em primeiro lugar. Então, com a palavra novamente, Eduardo. Bom, gente, eu substituí o professor Lino nessa primeira mesa e agora eu estou aqui naquela mesa para o qual eu fui originalmente escalado. Eu quero chamar a Luciana Aguiar. A Luciana, ela é gerente de parcerias para o setor privado do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ela é PhD em Antropologia pela Universidade de Cornell, publicou artigos sobre população de menor renda e negócios de impacto social, atuou como consultora do BID, Banco Mundial e a Bill e Melinda Gates Foundation. A Luciana, eu conheço a Luciana de umas rodadas de participação em bancas para discutir impacto social, de investimento de impacto, né? E a Luciana, por ser antropóloga, ela ter uma experiência muito vasta aí em de fato, olhar para a perspectiva do beneficiário, né? E de como os programas podem ser desenhados. Esse é o objetivo aí dessa mesa. Por favor, Luciana. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês hoje. Queria agradecer o convite e parabéns para a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal pela execução desse evento. Queria falar um pouco para vocês dos desafios que é a questão da inovação para políticas públicas e mostrar alguns casos que podem nos trazer ou inspirar para algumas soluções voltadas para as pessoas, né? Então, queria compartilhar um pouco com vocês também da minha história, né? Há muitos anos eu visito os municípios extremamente pobres do Brasil. E neles, seja em Araci, enfim, interior da Bahia, a gente identifica crianças com dificuldade de acesso a uma nutrição adequada, então algumas comendo farinha com água, né, em comunidades rurais extremamente pobres, impactando enormemente uma visão de futuro que essas crianças podem ter, o que é muito diferente da realidade que nós todos vivemos junto aos nossos filhos, enfim, e na nossa história familiar, né? E isso acontece não só em municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, mas nos municípios também com um alto índice de desenvolvimento humano, a gente ainda encontra crianças sem oportunidades para desenvolver toda a potencialidade que elas têm, né, de chegar aonde elas gostariam de chegar e de transformar as realidades em que elas vivem. Isso é uma realidade nos municípios do interior do país, mas é também uma realidade nos grandes centros urbanos, né? E isso se reflete no cotidiano de mulheres que são chefes de família ou não e que querem, de fato, cuidar adequadamente dos seus filhos. E eu trago um exemplo aqui da Daisy, em São Paulo, né, uma grande região metropolitana brasileira, em que ela tem um filho de 6 meses, tirou licença, precisa voltar a trabalhar e não tem com quem deixar seu filho. Isso é uma realidade, né, muito próxima de nós, porque, na verdade, ela não tem condições de pagar uma creche que custa R$ 1.500 e, provavelmente, com algumas das questões que o Daniel Becker trouxe anteriormente, né, com condições, talvez, inadequadas, né, para que essa criança se desenvolva de uma maneira, de fato, que tenha qualidade. Essa é uma questão que se coloca não só para a Daisy, mas ela vai se colocar para todas as mulheres brasileiras que vivem esse dilema quando têm seus filhos e que querem, de fato, que seus filhos tenham um desenvolvimento adequado, uma atenção adequada. E isso é uma questão também bastante grande para 75% da população brasileira. Então, ela não se restringe àquela pessoa, né? Ela reflete uma realidade de um conjunto de atores dessa sociedade. E, mais que isso, não só a gente tem 75% das crianças, né, abaixo de 4 anos que estão fora da escola, que não têm acesso a ela,
mas a gente está falando também de um impacto enorme que se tem em população de menor renda, né, onde 74% dos domicílios abaixo de um salário mínimo se encontram nessa situação. Então, isso é um problema de desenvolvimento das crianças, isso tem a ver com a primeira infância, isso também tem a ver com condições de vida dos pais dessas crianças, para que eles possam, de fato, cuidar adequadamente, né, de uma geração que é o futuro desse país, né? E isso, o que nos traz e nos coloca, né, aqui, pensando na questão de desenvolvimento, é que isso é uma questão de desenvolvimento humano, isso é uma questão de país. Né? Então, pela perspectiva de uma organização multilateral, pela perspectiva das Nações Unidas, o que a gente está olhando é que essa ausência de cuidado ela impacta em baixos níveis educacionais, em doenças crônicas de longo prazo. A gente está falando também de um atraso, né, no desenvolvimento e nas capacidades de vida desses indivíduos. Então, isso é uma questão de Estado, né? Isso é uma questão da sociedade como um todo. Ela deixa de ser uma questão individual e passa a ser uma questão mais ampla, né, de uma visão de futuro de nação. E a gente tem um compromisso, né, uma pergunta que eu deixo para vocês, é como é que a gente faz para que, nesse processo de desenvolvimento, a gente não deixe ninguém para trás. Isso é um desafio nosso, e é um desafio de uma agenda que se coloca hoje pelas Nações Unidas, né, com a Agenda 2030, que é o mundo que nós queremos ter em 2030. Né? E, para chegarmos lá, nós temos um compromisso, enquanto países, de não deixar ninguém para trás no seu processo de desenvolvimento. Isso quer dizer não só na questão etária, mas quer dizer também em relação às pessoas vulneráveis e de menor renda. E esse é um compromisso que nós temos que entregar, né? Não fica só na palavra, mas é, de fato, um compromisso que está agendado. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que a cada dólar investido em políticas públicas destinadas para crianças, né, na primeira infância, isso se reverte em 7 dólares economizados em políticas de compensação e de assistência social. Então, se a gente tiver um olhar de longo prazo para este investimento que se é feito na primeira infância, de fato, você consegue reduzir o impacto nos seus custos, né, de gestão pública no longo prazo. Então, esse é o ponto, né? Acho que a chave para a gente pensar e entender, né, de qual é o valor que a gente tem hoje, pensando em gestão pública, quando a gente olha para a questão do investimento na primeira infância. Essa é, sobretudo, né, esses dados que eu trouxe para vocês, ele traz uma oportunidade de transformar realidades e, de fato, de pensar em como é que a gente consegue inovar em políticas públicas e transformar realidades no longo prazo. E uma das soluções que se encontra é exatamente pensar em políticas públicas centradas nas pessoas. A solução ela não está numa tractana, né, numa inovação altamente mirabolante, né? A solução está em entender a realidade dos usuários dos serviços públicos, entender a realidade das pessoas que os usam e encontrar as soluções em conjunto com ela. E as soluções são simples. Elas não são grandes soluções, mas co-criar soluções é um caminho que se faz para se pensar diferente, para se sair de um universo do escritório fechado e ir a campo e entender essa realidade, e, muitas vezes, conseguir entender qual é a jornada que o usuário do serviço público faz para conseguir acessar tais serviços. Né? Entender a vida dessas pessoas. E, junto com elas, e ser, pelo menos uma vez na sua vida, um usuário do serviço que você oferece. E aí entender aonde estão os gargalos e como é que você pode, de fato, transformar e inovar, não só em soluções e serviços, mas, sobretudo, em processos. Né? Então, a gente precisa começar a desenvolver inovações disruptivas para atender uma população que precisa de apoio, que precisa de ajuda e que foi deixado para trás nesse processo de desenvolvimento. Né? Então, olhar para a população mais pobre, para os mais vulneráveis e entender essa dinâmica. E essas inovações, elas têm que ser capazes de lidar com as grandes desigualdades desse país. A gente vive num país que é muito desigual. Né? A gente está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Então, as soluções que valem, né, para uma camada da população não necessariamente vai valer para outra. E aí é o desafio de se desenvolver políticas públicas. Né?
Mas o que é interessante é que a gente começa a achar que as soluções talvez estejam em países que têm muito mais a ver, talvez, com São Paulo, com grandes centros metropolitanos, do que, de fato, com outros países em processos de desenvolvimento, né? E, muitas vezes, as soluções ela pode estar numa solução que está na Índia, que está, enfim, em algum país africano, e que pode trazer resultados importantes para nós, né? E existem soluções, né, voltadas para atender ao indivíduo, né, e pensar junto com ele a solução que ele precisa para as suas questões, que é colocada, muitas vezes, como um exercício pelas empresas e pelas startups de impacto. E as políticas públicas, às vezes, têm menos abertura para esse tipo de diálogo na ponta. É claro que há uma escuta, né? Mas essa escuta, em geral, ela vem de uma direção só, e ela não parte de um diálogo, né? De uma estratégia de cocriação de soluções. E o que a gente vê é que a tecnologia ela é importante na seguinte medida: ela é uma plataforma, ela pode servir como um enabler para que se consiga acessar o maior número de pessoas com o menor custo, né? Então, ela nos traz a possibilidade de ganhar escala e de gerar um impacto em grandes proporções. E a questão da inovação, quando a gente olha, e a gente vem olhando dentro do Programa das Nações Unidas pela questão de inovação, a estratégia fundamental é como é que a gente ganha escala. Porque não adianta a gente ter uma solução muito interessante e muito bem resolvida se ela impacta um número muito pequeno de pessoas. Então, pensar na construção da solução desde o começo como uma solução de escala é a chave para que a gente consiga, de fato, fazer a diferença. Um exemplo que eu trago para vocês aqui é um exemplo do setor privado. Por que eu trago esse exemplo do setor privado? Porque, na verdade, você está partindo de um ator que precisa achar uma solução que seja sustentável economicamente, né? E que traga retorno, no caso, aqui nesse caso. Mas o que é interessante da gente entender é que a tecnologia, ela muitas vezes, quando olhada pela perspectiva da inovação, ela é vista sempre como uma solução para alta renda. Ela raramente vem como uma solução para resolver o problema dos mais pobres. E ela tem um potencial transformador quando ela consegue, de fato, beneficiar o mais pobre. E aqui é um exemplo da GE, uma multinacional, né, que trouxe uma solução para desenvolver incubadoras de baixo custo que foram levadas para o interior da Índia para resolver um problema. Então, a questão da inovação, ela só é relevante, de fato, quando ela resolve um problema. Então, a solução não está no produto, né, na estratégia, ela está no impacto que ela vai causar. Então, neste caso aqui, o desafio era como é que eu vou incluir 700 milhões de pessoas na Índia, né, que não têm acesso a condições adequadas do serviço de saúde e, particularmente, né, sem acesso a um tratamento adequado de pré-natal, por exemplo. Então, a solução veio com uma incubadora pequena, com custo de $3.000, que consegue chegar nos lugares mais distantes daquele país. E, portanto, os gestores públicos conseguem comprar e atender melhor a população dessa forma. Então, aqui é uma solução que tem resultado e que começou para atender uma população extremamente pobre e que ela escalou para outros países. Hoje, essa incubadora é vendida na Europa. Então, por que uma política pública não pode pensar ou se inspirar em iniciativas em que eu vou resolver um problema do mais pobre, mas que ele pode me servir também para escalar e resolver problemas da população como um todo? Se eu consigo achar uma solução de baixo custo e boa qualidade, e que me permita escalar para toda a população. Então, esse é um exemplo para inspirar, e as parcerias com o setor privado elas podem ser bastante interessantes nesse sentido, né? Em pensar novos modelos e novas estratégias para inovar. Então, as soluções elas podem estar em produtos, mas elas também podem estar em processos, né? E na inovação em parcerias. Por quê? Porque elas são estratégicas para a gente implementar e para a gente conseguir combinar investimentos e também para escalar. Então, em geral, as soluções que vêm aí de inovação social, as parcerias, elas criam plataformas para que a gente consiga, de fato, chegar na ponta com maior eficiência, somando esforços.
né? E aqui alguns exemplos de políticas públicas. Eu trago aqui um exemplo de políticas públicas de parceria do Governo do Estado de São Paulo com startups de impacto, né? Uma iniciativa que se chama PitGov, e ela parte de um problema do Estado. Ela parte da seguinte questão: como eu faço para atender melhor a população de menor renda? E a população em geral, como, né, nesse caso, de tal forma que eu consiga resolver os meus gargalos na entrega de serviços. Se eu não consigo inovar dentro do governo, porque eu preciso de uma estrutura específica para desenvolvimento, eu posso estabelecer parcerias com startups de impacto para que elas me tragam soluções para os desafios que eu tenho. E aqui estabelecer uma parceria da seguinte forma: ganho eu, que aprendo com ela como é que eu posso resolver o problema, e ganha o empreendedor de tal forma que ele consiga ajustar o seu produto para atender melhor e ganhar escala, que é um grande desafio. Então, essa é uma parceria interessante, por quê? Porque ela consegue, de fato, trazer os ativos que o setor público tem, em termos de desenvolvimento de políticas públicas, de escala, de entendimento da necessidade da população, com soluções que são co-criadas e desenvolvidas por startups que têm uma grande agilidade, né, para desenvolver soluções centradas no indivíduo e, ao mesmo tempo, ajustar à medida que essa demanda se faz necessária, né? Então, essas parcerias elas podem ser bastante produtivas e positivas para a população como um todo. E aqui um exemplo de uma iniciativa, de uma startup de impacto com foco em primeira infância, que é o exemplo do Tá Na Hora, em que ele traz, via SMS, um conjunto de informações para a família, né, e para mulheres gestantes, informando sobre os cuidados com o pré-natal, né? Então, o foco ele surge em cima de um problema. A gente sabe que no Brasil hoje a gente tem um grande número de mulheres que passam por cesariana, né? Daniel já mencionou isso fortemente. E a necessidade de um entendimento dos cuidados com o pré-natal. Então, às vezes, mensagens de SMS pelo celular resolvem grandes questões, né, de informação, de acesso a uma população que mora muito distante de todos os serviços de acesso, né, à saúde, e que, de fato, pode resolver rapidamente algumas questões simples relacionadas ao conhecimento sobre esse tema. Um outro exemplo que eu trago dos Estados Unidos, e é muito mais para mostrar como é que você pode construir uma primeira infância de primeira qualidade, e olhando para essa questão de assistência dentro dos lares, né? Recentemente, um estudo do BID trouxe uma informação de que esse tipo de iniciativa dentro das casas das pessoas, de acompanhamento, ele tem um impacto 10 vezes maior na questão de desenvolvimento das capacidades cognitivas das crianças. E aqui é um exemplo de como é que você faz. E o exemplo que é interessante, por quê? Porque a gente não está falando... Eu não trouxe um exemplo de um país que tem recursos para implementar uma política pública. Eu trouxe um exemplo de uma política pública que foi construída a partir de uma parceria com o setor privado, que se criou um fundo com doações para que as crianças possam ter acesso, as crianças de 0 a 3 anos possam ter acesso às melhores escolas dentro daquela faixa etária para a população de menor renda. Então, essas famílias elas ganham uma bolsa a partir desse fundo criado em parceria setor público e setor privado, em que elas conseguem acessar escolas que antes elas não conseguiriam. Mas que isso é só uma iniciativa que usa voluntários que fazem visitas nas casas dessas famílias quando as mulheres estão grávidas, dando orientação exatamente para as questões de pré-natal e de cuidado na primeira infância. Então, isso é uma solução que usa, né, cria uma estratégia de co-investimento do setor público com o setor privado, e, mais que isso, usa trabalho voluntário em comunidades para que você consiga dar um atendimento mais humano e mais direcionado para as necessidades da população. Um outro exemplo do que a gente olha para a questão de inovação, e ela é fundamental, é como é que a gente monitora e como é que a gente avalia o impacto dessas inovações. E, mais que isso, como é que a gente é capaz de monitorar os efeitos de uma política pública e ajustar essas políticas públicas no seu curso e no longo prazo. E aqui, as parcerias com os organismos multilaterais e com as fundações e institutos, elas podem ser chave.
porque acompanhar essas políticas públicas, monitorar, elas de fato ajudam a ajustar percursos e ajudam na possibilidade de se ganhar um impacto em maior escala. Então, aqui um exemplo de uma parceria do PNUD com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e com a Fundação Vanderlier, de avaliação de impacto de uma política pública federal voltada para a primeira infância. Então, a inovação ela é fundamental por várias razões. Ela não só reduz custos, ela dá soluções mais ajustadas às necessidades das pessoas, mas ela, de fato, ela é necessária se a gente quer transformar a realidade e conseguir alcançar os nossos compromissos aqui dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E essa inovação, a gente sabe que, até hoje, o que a gente tem de inovação desenvolvida até agora, ela não é capaz de nos fazer alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que nós acordamos em 2015 com 193 países no mundo. E nós vamos ter que entregar em 2030. Então, a gente precisa olhar para a inovação, de fato, não só como uma oportunidade de melhorar as políticas públicas, os serviços que nós entregamos para os cidadãos na ponta, mas, sobretudo, como é que a gente consegue desenvolver inovações sem precedentes para que a gente consiga ter o mundo que nós gostaríamos de ter, né, com foco mais orientado para um equilíbrio maior entre as questões econômicas, sociais e ambientais. Então, essa é a agenda que a gente tem que alcançar, e essa é uma agenda que ela se propõe a inovar, a monitorar e a mensurar o impacto da transformação que nós vamos causar. Então, são 17 objetivos, a gente está falando de 169 metas e 263 indicadores que precisam ser entregues por todos os governos em 2030. E isso é um compromisso também dos estados, dos municípios, né, não só do governo federal, mas é uma agenda que nós vamos ter que alcançar em conjunto países em desenvolvimento, países pobres e países desenvolvidos. Bom, para finalizar, eu queria deixar para vocês uma informação importante, acho que e contar que esse desenho das novas soluções ele é necessário. A gente não consegue chegar onde a gente quer chegar fazendo mais do mesmo, né? A gente precisa, de fato, de uma transformação sistêmica. E a gente precisa ampliar, né? Quer dizer, olhar para as políticas públicas de uma maneira mais ampliada e de longo prazo, pensando na primeira infância como uma grande oportunidade de transformação, não só das realidades das famílias com as quais vocês lidam e trabalham todos os dias, e, né, para a qual vocês respondem, mas olhando com uma perspectiva de país e de longo prazo. Então, investir na primeira infância é chave, né? Mais do que isso, investir não só em estratégias direcionadas, mas também olhar para as iniciativas de qualidade nas políticas públicas e programas com foco em saúde e educação. Eles são chave para a gente pensar nessa transformação e no mundo que a gente quer ter em 2030 e para além dele. Essas são as minhas contribuições para esse diálogo. Prazer e muito obrigada. Muito bem, obrigado, Luciana. Eu fiquei aqui pensando na sua fala e chegou uma pergunta que veio muito em encontro a um ponto que você trouxe. Eu vou começar com essa pergunta. Você, no começo da sua fala, falou da importância de você construir políticas centradas nos desafios, nas necessidades do beneficiário, e você citou o quão importante é vivenciar a jornada do usuário, né? E a pergunta que veio aqui é mais sobre metodologias, né? Quais seriam as metodologias? Como fazer isso, né? O que significa se aproximar de uma experiência do usuário? Bom, a gente costuma dizer que, para a inovação, a gente precisa acessar alguns especialistas ou pessoas que sabem fazer, né? E alguns dos modelos e metodologias que se tem para se pensar uma jornada de inovação antes de tudo, conhecer a realidade do público-alvo que se vai trabalhar, né? Então, essas metodologias de imersão
na vida das pessoas, em visitar as comunidades beneficiárias, ou de passar um dia com uma mãe que tem uma criança pequena em casa, né? E entender, de fato, de uma maneira holística, qual é a realidade daquela pessoa, porque às vezes você olha para o problema e você acha que o problema é um só, né? Ele é direcionado, por exemplo, ao fato da mãe não saber cuidar do filho, quando, na verdade, ela pode não ter as condições necessárias para que isso aconteça, né? Então, então, essa metodologia ela te ajuda a olhar 360, olhar para comportamento, não só para o discurso do que as pessoas dizem que fazem, mas o que elas realmente fazem, para que você consiga encontrar exatamente onde está o elo que você pode, a lacuna que você pode preencher, para que as barreiras que aquela pessoa encontra no seu cotidiano possam ser transformadas. Então, a imersão, a convivência, né, com um grupo de famílias que é o público-alvo daquela política pública é um caminho. O outro é desenhar soluções em conjuntas, então fazer uma cocriação e um desenho de como aquela política poderia ser, né, ou como aquele serviço pode ser desenhado. E depois é você pilotar, né, testar, fazer um pequeno teste para ver a reação de um conjunto maior de pessoas e como e validar de fato aquele desenho. Não só validar, mas também identificar oportunidades de ajuste e de aprimoramento do que foi desenhado. Então, em geral, essa é uma trajetória, né, de inovação que se faz e que tem sido bem sucedida, não só para políticas públicas, mas para várias soluções voltadas para resolver problemas concretos, pautada dos indivíduos. Então, quando você mencionou esse exemplo, eu me lembrei de uma experiência que nós tivemos lá em São Paulo. Nós fizemos aplicamos um instrumento na pré-escola, onde as educadoras, na maioria educadoras, né, observavam um conjunto de itens do comportamento das crianças, né? E uma das dimensões avaliadas era o bem-estar físico. Como essa criança chegava, como ela passava a manhã na pré-escola, ou à tarde, né? E aí, muitas crianças, houve um percentual muito alto de crianças que estavam com uma pontuação baixa nesse item. E, no momento de compartilhar os resultados, eu fui discutir com as educadoras os porquês, as hipóteses do porquê aquilo acontecia, né? E essas pré-escolas estavam numa região de difícil acesso e muitas crianças vinham de condução, né, de van. E aí fizemos um cálculo, as crianças ficavam entre 4 e 5 horas na van, entre ida e volta, né? Eu fiquei pensando aqui, e assim, as educadoras, elas sabiam disso, elas vivenciavam isso, mas talvez o ideal seria, para a jornada do usuário, levar o secretário da Educação para poder passar por essa experiência do usuário, né? Pegar uma van junto com as crianças, ir até lá, e para que, de fato, haja um esforço de um desenho de uma política em que as crianças não necessitem ficar aí 5 horas dentro de uma condução, né? Isso que você me disse me lembra muito uma situação, me lembro de uma iniciativa em escolas públicas no município do estado de São Paulo, em que era uma iniciativa de apoiar na questão da nutrição das crianças na escola. E aí tinha toda uma questão de orientá-las para consumir produtos naturais e comerem salada, enfim. E isso, obviamente, não adianta você fazer na escola se você não fizer na casa das crianças. Então, havia uma estratégia de conversar, de trazer, né, as mães e a família para dentro da escola para essas iniciativas. E as mães não conseguiam ir. Por quê? Porque uma mãe que é faxineira, por exemplo, era um dos exemplos que a gente tinha lá. Ela saía de manhã, de casa às 5 da manhã, para poder chegar no trabalho, né, entre 8 e 9 horas, ter uma jornada inteira de trabalho, voltar à noite para casa, pegar o ônibus de volta, chegar às 8 horas da noite em casa, fazer o jantar para a família e, no dia seguinte, voltar a trabalhar. Que horas essa mãe pode ir para a escola?
O único horário que ela tinha de folga nessa trajetória dela ao longo da semana era sábado à tarde, porque sábado de manhã é o dia de fazer compras e à tarde é o dia que ela conseguia cuidar da casa dela. Então, de folga mesmo, ela tinha um domingo e olhe lá. Então, que horas essa mãe consegue ir para uma reunião na escola do filho? Né? Em que medida, não que ela não queira, ao contrário, né? Ela quer estar lá, mas ela não consegue estar. Então, essas questões, elas são chave, de fato, para a gente conseguir entender a adesão ou não a um serviço, né? Porque ele, de fato, ele é efetivo, e olhar para a trajetória faz todo sentido, né? Entender o contexto e as realidades locais para que você consiga, de fato, ter políticas públicas mais efetivas. Ok. Tem uma pergunta, e você está bem envolvida aí com os ODSs, né? Que traz essa perspectiva da igualdade de gênero, né? Como tratar essa questão da igualdade de gênero desde a primeira infância, né? Acho que esse é um ponto. O objetivo 4.2 traz essa questão de acesso a serviços de qualidade para meninos e meninas. E você acha que essa é uma questão para o Brasil? É um objetivo que precisa ser observado no Brasil? Como é que você observa isso? Bom, a questão de gênero, ela é chave, né? A gente vive... A questão da desigualdade de gênero no Brasil hoje, o que a gente sabe a respeito dela é que a gente tem... As mulheres são mais escolarizadas que os homens, mas elas ganham pelo menos R$600 a menos do que qualquer homem em qualquer posição. Quer dizer, isso é uma diferença muito clara das diferenças de gênero que não são explicitadas dentro da nossa cultura, né? Elas são naturalizadas. Então, e a questão de gênero e a desigualdade nas questões de gênero, ela também se reflete na questão da violência contra a mulher, né? E não só contra a mulher, mas também com população LGBT, né? A gente sabe que hoje a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos. Para uma pessoa que é LGBTI, né, ela é de 35 anos. Então, isso, quando a gente olha para a questão das desigualdades, isso está pautado, né, em práticas e em mentalidades que nós temos em relação às pessoas que têm, ou que são mulheres, ou que têm um outro tipo de sexualidade de uma outra forma. Então, essas questões, elas são chave, não só em como é que a gente quer, né, criar cidadãos, né, mais orientados para ter um olhar, né, mais igual em relação às diferenças, né, mas, sobretudo, como é que a gente consegue traduzir isso no cuidado que a gente tem com as crianças, né? Então, olhar e formar educadores mais conscientes e mais atentos a essa questão das diferenças, isso é chave, né? Então, porque isso se traduz em todas as outras formas de violência que a gente tem na sociedade. Isso se traduz no tipo de acesso e de possibilidades, de oportunidades que eu posso dar, né, para uma mulher ou para uma pessoa LGBT. E isso é chave. Quer dizer, a gente precisa trabalhar com a questão de desigualdade no país em todas as frentes, né? A gente olha muito para a desigualdade de renda, a gente vai olhar muito para as desigualdades regionais, mas a gente esquece dessas desigualdades que estão presentes na nossa casa, no nosso dia a dia e dentro da escola, sobretudo. A escola é o espaço onde essa diferença se coloca e é onde as crianças precisam aprender a lidar com elas, né? Então, isso acho que, da vivência dos professores em escola pública, isso é uma questão que, às vezes, pouco trabalhada, os professores são mal instrumentalizados sobre esse tema, e cabe, né, a todos nós trazer um conteúdo de tal forma que a gente consiga apoiá-lo melhor, porque ele lida com as diferenças no cotidiano, né? E ele vai ter que tentar equacionar essas diferenças. Então, como a gente consegue dar conteúdos mais consistentes para esses professores, para que eles consigam, de fato, lidar com essas questões que são da sociedade, que estão colocadas dentro da sala de aula, né? A sala de aula é esse pequeno caldeirão das questões que nós não conseguimos resolver fora dela. Bom, tem uma pergunta aqui que veio da Priscila. Você trouxe um dado sobre o percentual de crianças que estão
instituições que estão atendidas por creches, né, 25%, 75% estão fora das creches, e nós temos, em primeira infância, nós temos duas dimensões. O Daniel Becker trouxe muito essa questão da parentalidade, né, o desafio de um adulto de referência estar cuidando dessa criança. Então, nós temos dois espaços, né, o espaço institucional da creche e o espaço familiar, né, e são dois espaços de intervenção. Na perspectiva da inovação, daquilo que você conhece, que você ouve em termos de demandas, quais seriam, qual desses dois espaços, se é que existe um, né, seria o mais desafiador em termos de busca e também de oportunidades para a inovação no Brasil nesse momento? O espaço mais desafiador, sem dúvida, o domicílio, né, a casa, porque você tem, acho que a escola ela tem um espaço que é mais controlado, né, e olha que ela está cheia de desafios mesmo assim, né, mas dentro do domicílio, da casa, você tem um conjunto de atores de referência para essa criança que não necessariamente vão se enquadrar dentro de regras pré-determinadas, né. Vou dar um exemplo para vocês de uma iniciativa com jovens e periferia do Estado de São Paulo, mas que elucida bastante como é que o comportamento dos pais e da família de referência impacta em comportamentos, às vezes, que são negativos. Então, uma iniciativa, por exemplo, que você olha, para você educar uma criança a não passar a ingerir, por exemplo, álcool, né? Você pode ter um programa todo direcionado para isso. Quando a criança volta para casa, muitas vezes ela é estimulada pelos adultos de referência a provar um determinado tipo de bebida. E como é que você transforma isso? Né? Esse é um desafio enorme. Quer dizer, algumas questões que você consegue trabalhar com conteúdos mais estruturados, né, por profissionais que foram treinados para isso, muitas vezes ele se desfaz dentro do espaço da família. E aí isso vale para todas as outras coisas, em relação a hábitos alimentares, né, em relação ao gosto e o apreço pela leitura, né, em coisas que você não consegue controlar. Então, você educa na escola uma criança para que ela aprenda a gostar de ler, né? E ela chega em casa e você tem talvez um adulto de referência dizendo que ela está perdendo tempo fazendo aquilo, né? Que ela tem que trabalhar, que ela tem que, enfim, ajudar com a renda da família. Isso acontece muito, né? Dentro dessas famílias com as quais eu convivi ao longo de anos. Então, como é que você lida com isso? Ou mesmo nas atividades, nas festividades, né? Me lembro quando fazia pesquisa de campo no Vale do Jequitinhonha, a gente via numa festa, às vezes os adultos tomando alguma coisa, a criança vinha para provar, né? E muitas vezes as crianças são estimuladas a isso. Então, como é que você faz? Né? Quer dizer, na verdade, você tem que mudar hábitos e atitudes de um conjunto de atores. Então, às vezes, a gente olha muito só para um indivíduo dentro desse conjunto, mas a gente tem que olhar para contextos, né? Contextos que constroem comportamentos de longo prazo. Então, o professor é um dos atores, sem dúvida, na escola, mas ele não consegue entrar nesse espaço e também educar a família inteira. Então, muitas vezes, é como é que você transforma essa criança, às vezes, num vetor, ou um jovem, num vetor de transformação para trazer para dentro dessa casa, né? Isso é um desafio grande. Eu acho que nosso tempo está esgotado, mas eu acho que você trouxe essa perspectiva de vetor e do jovem. Eu acho que e também na sua fala você trouxe a iniciativa do governo do Estado de São Paulo com o PitGov, mas pensando numa realidade de municípios de pequeno e médio porte. Como estimular a inovação e como estimular processos de cocriação para endereçar desafios nesse campo aí do desenvolvimento infantil? Olha, a gente vê algumas soluções encontradas por governos locais que podem ser bastante interessantes. Acho que o primeiro ponto é aproximação com a população local, né? Olhar para essas soluções que às vezes estão colocadas e construir juntos com a comunidade. Identificar parceiros, né, locais que estão atuando localmente, seja institutos e fundações, sejam empresas que estão posicionadas naquele espaço com as suas iniciativas de responsabilidade social corporativa, para se desenhar uma estratégia que englobe setor público, setor privado, sociedade civil,
para uma solução que, de fato, vai fazer sentido naquele lugar. Então, muitas vezes a gente vê hoje os estados e municípios sem recursos para implementar um conjunto de ações, que tem que, né, responder já a um conjunto grande de demandas que já estão colocadas para os municípios, mas essas possibilidades elas podem ser construídas a muitas mãos. E aí acho que o poder das parcerias ele é chave, né? Quer dizer, é aqui onde se consegue otimizar recursos, é aqui que se consegue achar soluções em conjunto, e é também aqui que se consegue achar formas de você conseguir investimentos que consigam, de fato, financiar um conjunto de ações mais estruturadas de longo prazo. Então, quando a gente olha, né, a gente trabalha, tem um parceiro nosso, que é a Rockefeller Foundation, né, e a Heather fala muito isso, quer dizer, a escala para a gente está nas parcerias. Elas é que podem nos trazer as soluções e elas que podem nos dar a possibilidade de você ter um impacto maior em população. Muito obrigado. Obrigado, Luciana.